explicar um pouquinho primeiro sobre essa nossa ideia do 10x5, né? A história da foto. Vão ser 10 fotógrafos, artistas, que vão subir aqui e vão falar durante 5 minutos de uma foto que eles escolheram, né? Então, eles já enviaram essa foto para a gente e a gente vai mostrar aqui a foto dele e ele vai falar um pouquinho sobre a fotografia dele, né? Todo mundo aqui, mesmo que não fotógrafo profissional ou enfim, né, já fez uma foto um dia que falou, poxa, essa foto é interessante, essa foto é legal, ela tem uma história bacana, ela te marcou por alguma coisa. E é isso que a gente quer ouvir, um pouquinho da história da foto, né? A foto é legal a gente ver porque a gente interpreta de algumas maneiras. O secretário falou que via, né, um olhar da criança, enfim, a gente tem essa interpretação da foto do outro, né? Mas nada como entender um pouquinho também do que o fotógrafo sentiu naquele momento, né, e qual que é a história daquela foto, o que está por trás daquele clique, né, que ficou ali registrado, né, uma fração de segundos que ficou registrado um momento pela eternidade, né? Então, é isso aí. Beleza? Vamos lá. Quem será que vai ser o primeiro que eu vou chamar aqui? Eu vou escolher aqui mesmo, uma sacanagem, assim, né, para assustar o nosso amigo, né? Pô, sacanagem. Ô, menino aí, você me entrega desse jeito, né, cara? Os caras não sabem brincar, tá vendo? Carlos Magno, então, só falando um pouquinho aqui do nosso amigo Carlos Magno. Só ouvi a risada do nicho lá no fundo. Nascido na cidade de São Paulo, né, onde passou a infância dele. Já está em Suzano aqui há muito tempo, né, Magno? Já há mais de 20 anos em Suzano. História bacana, né? Ganhou uma câmera Olympus, né? Com 16 anos, é isso, né? De filme. Aí a gente começa a entregar a idade do cara aqui também, né? Mas é sacanagem, né? Pós-graduado em antropologia, Carlos Magno, mais de 20 anos de fotografia e um dos idealizadores do Farofa, enfim. Sobe aqui, Magnão. 5 minutos. O microfone é seu. Era a Aninha para ser a primeira, eu falei. Ordem alfabética, lembra? O Pedro que mudou. Bom, eu escolhi também a foto. Escolhi essa, que é uma foto, não sei se quem conhece aqui, mas é uma foto bastante conhecida minha. Acho que é a foto mais conhecida. Apesar de ser um momento difícil, né? Foi aquele acidente do Fokker 100 da TAM, em Suzano. Foi o primeiro feriado do 7 de julho, né? 9/7 de 97. Então, tem aí 21 anos essa fotografia, foi em filme. O que está por trás dessa foto? Bom, era um plantão. Quem trabalha no jornal, cadê o Vanderlei? O Vanderlei está por aí? Aí o Irineu também. A gente adora plantão, né, Vanderlei? Então, ninguém queria, o primeiro feriado, lá vou eu com aquela vontade, né? Era isso mesmo. E aí a gente só tinha 5 fotos, fazer 5 chapas de filme, 5, senão o Xaxá brigava, né? E aí, estava pelo Diário de Suzano, e saí para fotografar. E aí, bom, a gente nunca acha que vai ter nada na cidade, né? Não vai ter no feriado, né? Pois é, caiu não um avião, mas um passageiro foi injetado pela aeronave e caiu aqui em Suzano. Então, fui para lá, no meio do caminho as notícias foram correndo, né? E aí, quando eu se dei conta que era uma pauta desse tamanho, aí a gente, aí eu pude rolar 3 rolos de filme, viu, Pedro? 100 fotos. Era coisa para caralho. E aí fiz todo o meu melhor, aí, obviamente, né? Detalhe, eu tinha feito mais ou menos assim já. Quando eu percebi que o negócio era... Falei, putz, aí eu mandei bala. Foi bem legal, porque, assim, naquela época, mandar uma foto para todos os veículos da região não era uma coisa simples, era complicado. Então, enquanto eu estava fotografando, o Marcelo Alvarenga, que era o nosso editor, o Vanderlei, estava no laboratório, né, Vanderlei, naquela época. Então, foi toda uma equipe para que essa foto chegasse no jornal, a gente mandasse, sei lá, viu o que era na época, e chegasse nas 2 agências principais do Brasil. Então, e aí chegou em todos os jornais, revistas do Brasil inteiro. Então, foi bem legal, que deu uma visibilidade. Foi assim, apesar de um momento trágico, foi uma foto que deu bastante visibilidade. Quem é fotojornalista sabe o que eu estou falando, gosta, né, faz parte do nosso trabalho, a gente tem que fazer, né? E assim, como é um caso difícil, né, de morte e tal, então eu procurei abaixar a câmera, uma forma assim mais subjetiva, com um sapato ali, ele estava ali mesmo, o rapaz afundou ali, como vocês estão vendo, infelizmente, né, e só está o pé para cima. E acho que é um pouco disso. Tem tempo ainda?
É tempo pra caralho, né? 5 minutos. Oi? Tava ali. Então, o Pedro está perguntando, estava ali o sapato? Tava. Eu não mexo na cena. Tem fotógrafo que mexe, né? Aliás, tem muita gente, eu vou arrumar o sapato. Magno. Qual a sensação? Quando você fez a foto, no momento que você chegou, que você viu a cena, você já imaginou que você falou, puta, aqui realmente tem uma foto que vai me marcar? Não, ou não? Ou você não. falou, é uma foto Quando, X e... ok. Eu fiz um pedaço da aeronave num ponto, outro pedaço. Quando eu peguei um pedaço da aeronave, que estava escrito Fokker 100, porque a notícia não tinha ainda. Fokker, o da TAM, né, uma aeronave típico da TAM, e tinha acontecido um acidente em São Paulo há uns 6 meses, um ano atrás, que morreu 100 pessoas. Quando eu vi essa peça escrito Fokker, eu falei, putz, isso vai ter projeção. Então, ali eu percebi que a foto podia caminhar, no momento que eu vi o pedaço da aeronave. Alguma pergunta, gente? Sentimento? Olha, é um momento difícil. Eu tenho algumas poucas fotos que são mais assim fortes, mas o meu estilo é esse, o sentimento de tentar passar com o máximo de delicadeza ou com o máximo de cuidado um momento difícil. Não é um sentimento tão bom, né? É uma tragédia, né? Mas é uma tarefa do fotojornalista. Eu, particularmente, não gosto muito de polícia, nunca gostei. Mas por isso que eu tentei dar esse olhar um pouco mais tênue, né? Mas não é um sentimento bom, na minha opinião, enquanto a pauta. Não? Pergunta, tenho tempo. Sim. Mas eu tenho. Eu dupliquei. Opa. Você levou, né? Não é só isso. Internegativo, lembra quando a gente duplicava? Eu tenho lá no ateliê. Tem que ter. O que mais? Pergunta. Está acabando meu tempo. Aqui, ó. Não, até que não. A gente chegou lá de carro relativamente perto, a gente foi procurando, porque o problema era a informação não chegava direito, então era confusa a informação. Mas até chegar ao local, vai todo mundo ali, está ali, é relativamente... Não chegou ninguém, eu fui o primeiro a chegar. Essa é a diferença, chegar primeiro. Então, enquanto o pessoal, depois de meia hora... 10 segundos. Espera aí, rapidinho. Meia hora. Quando o pessoal, meia hora depois chegou, eu já tinha feito tudo, eu já sabia de tudo. Então, meia hora na frente, é tempo pra caramba. Oi? Espera aí, rapidinho. Fala aí. Muito. Nessa daqui não está em evidência, mas tem uma outra, trouxe essa que é o que eu gosto mais, mas tem uma outra que está todo burburinho de fundo e tem um... então, tem um cara com a camisa da TAM ali, mas não é nessa daí, é outra. Eu tinha que trazer uma só, não dava. Mas o fundo sempre interessa, obviamente, não só o pé, obviamente, mas no burburinho ali eu tenho uma muito parecida com essa, que tem um rapaz com uma camisa de São Paulo da TAM, que era o patrocinador de São Paulo na época. Em fundo é tudo, né? São Paulo não caiu, não. É isso, gente. Obrigado. Essa é a história da foto. Vamos lá, Guia, com você. Show de bola. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver se o meu amigo vai me trollar de novo. Acho que não, né? Aí, obrigado. Legal. É uma mulher, Aninha Sasaki. Aninha, 30 anos, jornalista. Ela diz que ela sempre quis unir duas paixões, o jornalismo, né, e a fotografia, né? E em 2016 ela iniciou aí os estudos na fotografia, né? E é amante aí da fotografia de natureza, embora ela tenha, né, nos brindado aí com uma fotografia de arquitetura, né? Eu tenho essa foto em casa. Legal, Aninha, obrigado. Show de bola, Aninha, faz favor. Boa noite. Eu comecei a estudar fotografia em 2016 e essa fotografia eu tirei pouco tempo depois de formada do curso, durante um workshop que foi produzido pela Folium, a escola onde eu estudei, lá em Mogi. E nesse workshop tinha algumas regras porque a gente tentou
reproduzir as dificuldades do uso da fotografia analógica, apesar de a gente estar com câmeras digitais. Então, nossos professores, né, o Ezio e o Guilherme Rodrigues, eles tamparam o visor da nossa câmera, então a gente não podia ver como estavam ficando as fotos que a gente estava tirando, e a gente só podia fazer 36 fotos, né, reproduzindo o filme, e com o ISO também fixado, né, reproduzindo como se a gente estivesse usando uma câmera analógica mesmo. Então, foi um workshop muito bom para mim. Eu acho que a minha fotografia melhorou muito a partir dele, porque você começa a pensar melhor no que você vai fazer, no que você vai tirar, você começa a prestar atenção no seu entorno de uma maneira muito diferente. Então, foi um workshop muito bom para mim, me abriu muito os olhos, e acho que foi quando eu comecei a pensar mesmo em fotografia profissionalmente. E até porque acabou virando, não era o objetivo da escola, mas eles gostaram tanto do projeto que acabou virando uma exposição na escola. E a minha foto acabou sendo escolhida para ser o pôster da exposição. Aí eu fiquei muito, muito feliz com isso e comecei a ver a fotografia de um outro jeito. Nós andamos pelo centro de São Paulo e a gente estava no Copan. Foi uma das primeiras paradas que nós fizemos. E enquanto eu estava andando, procurando e analisando do que eu ia tirar foto, porque eu não tinha tantas poses assim para tirar, então eu estava pensando muito o que realmente valia a pena ser fotografado na hora. E aí eu vendo todo mundo fotografando e eu ainda não tinha feito muita coisa, eu acabei olhando para cima e na construção eu vi que o Copan se encaixava com acho que é o telhado, o teto de uma outra que estava embaixo. E aí eu comecei a andar para ver como se encaixava melhor, que eu achei interessante o jeito que ficou, as formas. E aí acabou saindo essa foto. Foi uma foto só dessa cena? Dessa cena, eu acho que no máximo umas 2, porque eu não podia tirar muita foto. Então, eu acho que foi umas 2 no máximo. Oi? Embaixo do Copan tem um espaço comercial, assim, né? E eu acho que esse era o telhado de um deles. Não, eu acho que não pertence ao Copan. Você viu a foto do seu olhar. Sim. E depois, quando você viu ela mesmo, assim, você não tinha a visão, né? Eu queria saber se foi exatamente o que você imaginou e como é que você se sentiu assim, depois de ver a foto mesmo. Quando a foto, né, original, ela ainda tem umas arestinhas ali, né? Mas eu enxerguei já a foto desse jeito, assim. Que era um dos objetivos do workshop, a gente já pensar em como a gente queria a foto, porque a gente não podia desperdiçar ali o nosso filme, né? E ela acabou ficando bem do jeito que eu tinha imaginado mesmo quando eu via a cena ali de baixo. A gente que está acostumado com tudo na hora, né? Você poder ver, você ter a chance de fazer de novo se você não tiver gostado, bate um certo desespero, né? De você não saber se vai sair, se não vai, se a foto estourou, se ela não estourou, se ela, né, saiu do jeito que você fica. E você fica com aquela dúvida no final, né? E só torcendo, tomara que a foto tenha saído, né? Sim. Eu transformei ela em PB, né? Que ela é colorida originalmente. Ela tá, dá para ver a tela, né? Que o Copan estava aí. Eu não sei se ainda está. Ele estava em obra, então ela está azul, né? E eu fiz tratamento no Lightroom dela, bem pouca coisa, porque eu estava começando a estudar o Lightroom também quando esse workshop foi feito. Mas foi só a conversão para o preto e branco mesmo. Isso aí. É até interessante
ela falar, né, do fotografia analógica, dessa ideia de tentar reproduzir, né? No domingo nós teremos uma mesa aqui de debate justamente falando sobre fotografia analógica, né? Então é uma coisa assim, para a gente que nasceu no digital, né? Nasceu, quando eu digo que começou a fotografar já no digital, é uma coisa completamente diferente, né? É um outro processo, né? Você ter 36 poses. O Magno falou aqui que 36 poses é foto pra caramba, né? Pra gente, talvez, 36 fotos é só o teste, né? Então, é bacana. Mas quem estiver por aqui no domingo vai ser bem legal. 10h30? 10h30 da manhã, gente. Vamos lá, vamos para o nosso próximo aqui. Pode passar aí, né, meu amigo? Já que você me trollou 2 vezes, pode passar aí. Léo Muratori. Léo Muratori, 28 anos, fotografa desde 2014. Interessante a história dele aqui, que ele começou na fotografia como uma curiosidade, né? Então, a partir dessa curiosidade, ele começou a estudar e aí o bichinho da fotografia picou ele nunca mais largou essa brincadeira aí, né? Léo, fala um pouquinho desse retrato aí fantástico aí que você fez, cara. Ainda entrando no assunto que a Ana comentou, foi na saída da Folium que eles organizaram que a gente não podia olhar o visor, a gente tinha que tirar 36 fotos. E isso foi no Copan, a gente sai do metrô, esse cara passa pela gente, fala uns negócios, o pessoal desencana dele. Depois, chegando logo embaixo do Copan, tinha uma mulher, ela tinha uma ideia, não era um negócio, era uma ideia que ela tinha. Eram cadeiras assim de praia para as pessoas sentarem e conversarem. E ela começou a querer conversar comigo, eu fui conversando com ela. Do nada, esse cara chega. Ele começou a conversar com a gente. E o pessoal foi indo lá para o Copan, tirando as fotos. Eu falei, cara, eu tenho que tirar foto desse cara, velho. Eu não podia perder a chance. Ele começou a falar, e ele veio com um papo muito cabeça, assim. Tipo, muito cabeça. Ele falava de filosofia. É porque a sociedade, as pessoas não se conversam mais, e o celular, não sei o quê, e eu com a câmera, assim, eu não posso perder a foto desse cara. Eu não podia, assim. Era a minha única obrigação naquele workshop inteiro. A hora que eu vi esse cara, foi assim, eu tenho que tirar essa foto, o resto é lucro. Não podia perder. A gente conversou, acho que uns 20 minutos. O pessoal foi para baixo do Copan, tirou um monte de fotos, e eu estava lá conversando com ele, assim, cozinhando o cara, né? Porque eu estava tentando uma brecha dele para eu conseguir tirar a foto. Porque eu simplesmente não ia chegar e fotografar o cara. Que foi na época que eu estava fazendo foto de rua, e toda vez que eu saía, até com o pessoal do Everyday, com o Gui, com o Pedro, eu me forçava a fazer um retrato de alguém que eu encontrasse na rua. E esse cara foi um caso excepcional, assim. Tanto que ele falou um negócio que eu não esqueço nunca mais. Ele disse assim, a gente procura respostas fora, nas outras coisas, e o que a gente precisa está dentro da gente. Isso me marcou muito, assim. E essa alça que ele tem aqui no ombro estava cheia de livro. Era uma sacolinha que estava lotada de livrinhos, assim, de filosofia e tal. Então, essa foi especial. Depois que eu fiz essa, acho que eu nunca fiquei tanto tempo com a câmera na mão para não errar uma foto que nem nesse dia. Aí depois ficou. Essa marcou muito. Foi a exposição também, e essa o Gui não conseguiu. Ainda não, ela está comigo. Estou esperando o Pedro perguntar para mim. Você sempre fez retrato? Você sempre retratou as pessoas? Assim, sempre Não. fotografou o retrato? Não. Ou você começou a fazer isso justamente por uma maneira de tentar, às vezes, até meio que confrontar um pouco? Foi. Porque o retrato ele é difícil, né? O retrato, principalmente o retrato de rua, né? Uhum. De pessoas que a gente não conhece, a gente abordar e aí fazer um retrato, porque não é simplesmente fazer um retrato, né, Léo? Mas Não, você sempre fez isso ou não? Não. Quando eu comecei a estudar, eu não fazia retrato, eu não gostava de fotografar gente, assim. Era uma coisa que o pessoal me conhecia. Eu fotografava só detalhe. Coisas assim, muito, muito próximo, sempre com zoom, eu usava muito isso. Fotografando rua que eu comecei a gostar de fotografar pessoas. Para quebrar isso, começou a ter o elemento humano na fotografia, tanto que é o contrário, hoje eu só faço retrato. Hoje é quase o contrário disso, assim. Eu faço muito mais foto de gente do que de coisa. Mas esse é o que marcou.
Você foi muito próximo, né? A gente acho que compartilha da mesma linha. Queria que você falasse um pouco desse approach, de chegar, de trocar uma ideia. Como é que é isso para você e como você faz isso? É aquele... Você vai, mas não vai ao mesmo tempo. Você dá o espaço para o cara ver que você está ali. É muito uma coisa simples. Eu fiquei com a câmera e ele chegou, eu comecei a conversar com o cara e foi indo. Deixei ele falar o papo dele e eu fui junto. Para até depois ter a abertura para eu pedir a foto. Eu pedi para ele, posso tirar uma foto sua? Ele falou, nossa, ele ficou meio sem graça, por isso que ele sorriu. Ele ficou meio sem jeito, ele deu uma risada e eu tirei a foto dele. Eu pedi, ele ficou, nossa, não, que isso? Eu tive que dar uma contornada. Aí ele deixou, porque ele está sorrindo na foto. Ele meio que deu uma pousadinha, assim. Hoje é sossegado. Hoje rola. Se encontrar alguém na rua, tiver com a câmera, vai ser retrato. Tirar foto de alguém. Léo, você mostrou para ele o retrato depois? Eu não podia, Você porque o visor estava tampado. Entendeu? Como é que foi explicar isso para ele? Eu falei, olha, eu não posso porque eu não posso te mostrar. Eu expliquei toda a história para ele e eu não sei nem se ele estava interessado em ver também, porque ele já ficou super sem graça para tirar foto. Ele já como assim? Você quer me fotografar? Tanto que ele já foi embora depois, ele já saiu fora e tal. Ele agradeceu, não sei o que, a gente agradeceu a conversa. Foi mais a conversa, a troca, do que a foto em si. Eu acho que a foto meio que tirou isso dele, assim, deu para retratar o momento ali. Show de bola. Obrigado, Léo. Sobrou mais uma lá? Foi para prorrogação. Bom, uma coisa que a gente estava comentando aqui agora, eu e o Matheus, é a respeito do direito de imagem, no caso de retrato na rua. Como isso funciona? Como isso acontece? Porque, geralmente, você tem uma relação muito imediata e efêmera, né? Então, como que fica isso? Porque, querendo ou não, eu presumo que você não teve esse direito de imagem, mas eu queria entender como funciona isso dentro da fotografia, no caso de retratos na rua, né? Específicos assim. É um risco que a gente corre, né? Já falei muito com o Pedro disso, né? Aquela coisa de quando você chega e tem a permissão da pessoa, já fica melhor. Tem muita foto, às vezes, em rua, quando tem funcionário, quando tem gente trabalhando, por exemplo, eu não fotografo, porque pode dar problema para a pessoa. Então, normalmente, a gente tem a abordagem de alguém aceitar, permitir, aí você fotografa. Muito que eu costumo fazer é mandar para a pessoa. Se a pessoa está com uma situação X, olha, posso te mandar? Eu mando para a pessoa depois, ela faz o que ela quiser. E, para completar, tem muito uma questão também de Constituição, né? Artigo 5º, liberdade de imprensa, espaço público. Então, por exemplo, eu vou dar um spoiler. A minha foto é uma foto de manifestação que eu estou exercendo meu direito de imprensa credenciado. A pessoa está no espaço público. A partir do momento que eu não denigro a imagem dela, não sou racista, homofóbico, blá, 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 a Constituição me assegura por ela estar na rua, no ambiente público. Se eu tiro uma foto sua daqui, e putz, essa é uma discussão muito grande, mas eu vou reduzir. Se eu tiro uma foto sua daqui, no espaço fechado, num evento fechado, aí eu posso me ferrar. Mas se você está numa rua, no espaço público, e eu, entre aspas, sendo um jornalista, estou ali, você está sujeito a. Mas muita imprensa, se você pegar o jornal, tem muito local que eles embaçam. Você pode ver, eles fazem uma foto e embaçam o fundo todo para justamente se resguardar. Mas a Constituição me assegura em alguns casos. Mas isso é uma discussão que a gente pode ter a noite inteira depois. Né, Pedro? Também você pede a permissão, tira a foto e leva para os caras depois, né? É uma outra dinâmica também. Tem muita gente que faz isso, né? Mas, puta, é uma discussão muito longa que se debate assim. Você pega grandes fotógrafos rápidos, assim. Você pega um Sebastião Salgado que faz retratos de guerra e o caramba, ele não leva... Steve McCurry, ele não leva um papelzinho lá pro cara em Ruanda. Fala, por favor, você pode assinar? Tipo, tem muito uma questão de imprensa, de liberdade, tipo, humanitária, assim, sabe? Existe isso. É contar a história da pessoa. Se ele deixou, então, é um jeito de honrar a história do cara. Tanto que eu sempre posto essa foto quando eu conto a história. Como eu não sei se eu vou ver esse cara de novo, se eu vou poder entregar isso para ele, que eu adoraria, mas acabou não acontecendo. Muito bom, Léo. Obrigado. Valeu. Isso aí, galera. Muito bom. Vamos continuar aqui, então. Não vai me trollar de novo, então vamos lá. Flávia Bachix, né? Legal. A Flávia
ela é uma das pessoas em que a gente dos artistas que estão expondo aqui, né? Mas ela não vai falar sobre uma fotografia do trabalho que está exposto aqui, então isso é legal, porque a gente vai conhecer mais um trabalho da Flávia. Não vou me alongar muito, mas a Flávia é formada em fotografia pelo Senac, né, Flávia? Ela é oficineira .mis, né? Trabalha com fotografia de espetáculo, fotografia conceitual, já expôs trabalhos em São Paulo, Rio de Janeiro, fora também, né? Paris, né? Então, tem uma fotografia muito interessante. A gente gostaria de entender um pouquinho sobre esse seu olhar. Boa noite a todos. Quando eu recebi a sua mensagem para mandar um mini currículo, eu acho que eu fui muito técnica aqui, então vou contar um pouquinho da parte pessoal. Eu comecei na fotografia, acho que quem foi outro colega que ganhou o Olympus? Que você falou, Carlos Magno. Pois eu também ganhei o Olympus do meu avô. E então sempre fui apaixonada, assim, sempre gostei, mas e aí fui evoluindo. No analógico, passei para o digital e tinha a minha compactazinha. Depois de adulta, depois da faculdade, saí da minha profissão de faculdade e fui ser confeiteira. E na confeitaria eu tinha uma loja virtual. E um dia eu fiz um bolo que eu achei muito legal e fui postar essa foto na minha vitrine virtual. E falei, não é esse bolo que eu fiz. Eu acho que eu preciso aprender a fotografar direito. E aí eu fui. Na mesma semana, ia abrir um curso de fotografia no Senac. E na primeira hora de curso, falei, fechei a confeitaria e é aqui que eu fico agora. E cá estou. Não faz muito tempo. Eu entrei na fotografia em 2014. Entrei já sabendo que eu não queria fazer, mas não tinha conhecimento ainda da área que me cativou muito, que é a fotografia de espetáculo, que é onde eu exerço o que me dá um pouquinho de retorno financeiro hoje na fotografia. E estou me enveredando por esse caminho da fotografia conceitual, e que é apaixonante. E a história dessa imagem é um autorretrato, é uma série com 7 imagens. Nós só poderíamos mostrar uma aqui. O conceito é que eu queria exatamente discutir sobre essa questão de as pessoas perderem o hábito de folhear livros, de gostarem de ler em telas, e de os livros, em muitas situações, estarem ficando um pouco obsoletos. Eu tenho uma relação muito próxima com os meus livros, assim, é paixão mesmo. E aí isso me veio, eu queria questionar tanto essa relação com os livros, como a relação com o aprendizado, né? O caminho que a gente traça quando está aprendendo uma nova coisa, as fases de dificuldade, de desespero, de achar que não vai conseguir aprender, e mergulhar no assunto e caminhar sobre o conhecimento depois adquirido. Como eu já disse, a parte técnica é uma série de autorretratos com técnica de fotografia expandida. É uma fotografia expandida, eu faço a fotografia digital, necessariamente eu tenho que fazer uma fase de intervenção manual nessa fotografia, então eu fotografo, imprimo, faço a intervenção manual, refotografo, e aí sim o processo está pronto. Na fotografia conceitual, vocês já devem conhecer isso, mas tudo tem que estar ligado, né? Tudo tem que fazer parte de uma narrativa, fazer parte da poética que a gente escolhe. Então, como eu estava falando de processo de aprendizado e questionando isso da perda do hábito do folhear os livros, eu queria que toda a série tivesse uma estética que remetesse ao passado, né? E então, para isso, na intervenção manual, começo pela intervenção antes da impressão, né? Eu escolhi essa forma elíptica, aí eu imprimi, converti para preto e branco, imprimi, e na parte de intervenção manual
eu fui pesquisar quais eram os pigmentos que os primeiros pintores utilizavam. Eu não tinha conhecimento sobre isso, mas aí descobri a têmpera gorda, que era uma mistura feita com gema de ovo e o pigmento que eles tinham. A gema funcionava como aglutinante e o pigmento que eles tinham à mão para fornecer o tom, né? Eles usavam isso em afrescos, pintura em madeira. Então, foi isso que eu fiz. Eu escureci um pouquinho com carvão a imagem, depois passei essa têmpera gorda, esperei secar, fiz uma camada de verniz fosco, e aí refotografei e está pronta a série. É uma série, as outras imagens, depois, Guilherme, se alguém quiser, fica à disposição o meu e-mail, o meu WhatsApp, se alguém quiser ver as outras, eu mando, tá bom? E é isso, gente. Foi sério? Obrigada. Oi, Léo. Flávia, você falou de livros. A primeira coisa que a gente pensa é as mãos. Tem na série. O que fez você ir usar os pés e a postura mais clássica? Essa é a última imagem da série, que era o fechamento do raciocínio de agora estou pronto para caminhar nesse aprendizado, sabe? E tem na série, tem a questão das mãos, tem a questão do olhar, tem a questão da entrega. Ela segue essa linha. A questão mais da escultura, assim, é porque eu sou apaixonada por escultura. E aí acaba vindo, né? Isso vem de registros, assim, ficou aí. Eu quase tomei um tombo, diga-se de passagem, porque a grande dificuldade é a questão do autorretrato, né? Então, o equilíbrio ali na pilha, o controle remoto, enfim, não foi fácil. Mais pergunta, gente? Só um comentário. O seu projeto que está aqui exposto, que é o Entra, né? Ele também é autorretrato? Todo autorretrato. Esse também é autorretrato? Também é autorretrato. Alguma... Não sei se é que posso falar de um porquê, mas tem alguma ligação entre... Por que de ser autorretrato? Porque, atualmente, eu estou fazendo um curso de autorretrato com uma pessoa maravilhosa, que é a Jaqueline Ruffend, do Rio. E aquela foi o Entra foi a primeira série de autorretrato, que, né, no primeiro módulo, eu já estou no terceiro módulo. O Entra era mais um estudo de relação do ser humano com os seus objetos de memória. Então, nós éramos, acho que, em 10 no grupo, e foram 10 ensaios completamente diferentes, assim. E eu, como eu falei para o Léo, assim, que eu tenho essa ligação com livro, coisa antiga, escultura, foi a primeira coisa que me veio, porque eu tenho a radiola do meu avô Telefunken em casa, eu tenho o óculos dele, fundo de garrafa, tadinho. E aí tudo isso eu quis que aparecesse, assim, eram os meus objetos de memória e foi assim. Esse projeto que ela falou, Entra, está aqui exposto, então, quem puder dar uma olhadinha lá, está bem legal. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se eu tenho que olhar aqui toda hora aqui para ver se os caras não vão mudar, né? Vou dar uma de Faustão. Seguindo essa linha subjetiva e autoral, né? Eu chamo aqui William Ferro, com uma fotografia que está aqui exposta, né? Então, esse projeto em que ele vai falar está aqui exposto, Subjetivo Humano, certo, William? Cara, fala um pouquinho para a gente sobre essa fotografia e também sobre esse projeto
estar aqui. Boa noite a todos. Eu penso que estar aqui é um estado bem interessante para todos nós. Sou muito grato pela presença de todo mundo e por a gente poder discutir uma linguagem que, simbolicamente, ela representa um estado de compreensão da própria linha da humanidade, né? Porque, a partir do momento em que o homem primata ele começou a se significar nas galerias, nas cavernas, a gente disparou uma relação simbólica com o mundo, né? Com a natureza, com a intervenção do próprio fazer do homem, né? Acho que eu não quero usar o homem, mas eu quero usar o ser, porque acho que é o ser, não é o homem. Então, o ser ele passa a intervir na natureza quando ele começa a modificá-la, né? Desde estender uma coisa para bater no fruto e cair. Essas compreensões elas passam a ser transmitidas por uma relação simbólica. Então, quando os malucos desciam lá no fundo da caverna, sei lá, tipo algum sítio ali arqueológico como Lascaux, sei lá, eles simbolizavam a partir da imagem. Então, o símbolo, para uma consciência do ser humano, ela é muito significativa, simbolicamente falando, e redundantemente falando também, mas ela é simbólica, né? Então, eu penso, eu tenho um trabalho como... Eu me autodenomino como deseducador, né? Porque eu não tenho a pretensão de educar ninguém, então eu tenho mais a ideia de deseducar. E aí, nessa deseducação, a relação consigo próprio é o mais importante, seja lá em que linguagem for. Eu não trabalho só como fotografia, sei lá, eu ensino a fazer figura de barbante. Mas, na fotografia, em específico, tem uma passagem que é a compreensão do eu, né? Do eu para o outro. Então, é um unissomo que se retroalimenta o tempo inteiro, né? Então, eu compreendo a imagem porque eu compreendi o homem da caverna, eu compreendi a Renascença, eu compreendi o Iluminismo, eu compreendi as manifestações artísticas, desde o Egito, sei lá, aquelas imagens chapadas, dimensão, e até mesmo no entendimento técnico, né? A perspectiva tenho graças a artistas, sei lá, Leonardo da Vinci, um monte de cara que foram estudando essas coisas, né? E a gente lê tudo isso. A gente sente tudo isso e a gente é tudo isso. O Niepce, por exemplo, quando fez o primeiro registro lá da janela do apartamento dele na França, demorou 8 horas de exposição. Hoje a gente tem um avanço absurdo, né, em termos de tecnologia e tal, e tudo na mesma dimensão, né? Acho que o mais interessante é a gente pensar que o mesmo ato motor que motivava os caras da caverna pré-histórica, pintar com sangue, com detritos de pedra e coisas, é o mesmo que nos leva a fotografar, né? Então, acho que é por isso que o projeto se chamava Subjetivo Humano. Agora ele não chama mais. Agora ele se chama Intuir. Intuir. O subjetivo ele já estava em mim, esse nome, mas aí houve alguns deslocamentos a partir da subjetividade das outras pessoas. Eu não quis criar aspereza, então achei mais fluido trocar. E aí o projeto inteiro, que antes até então, ao longo dessa produção toda, se chamou Subjetivo Humano, agora tem 2 dias que se chama Intuir. É uma deixa boa, porque a gente colocou subjetivo humano, né, no projeto. Sim. Mas é importante pensar que até essa localidade, né, porque as coisas vão acontecendo em tempos, em relações temporais, né? Por mais que eu pense em muitas coisas atemporalmente, eu acho que o tempo ele é marcador. Então, eu comecei esse projeto no final de 2016 e terminei a última série, que foi A Transição para o Branco, em abril agora desse ano, de 2018. E foram períodos de muitos atravessamentos e de deslocamentos psíquicos, de reorganização da minha persona, do meu fazer no mundo, do meu estado de compreensão sobre mim e sobre o outro, a ponto de doer muito, sabe? De ser um enfrentamento consigo próprio, porque acho que, para além de significar, e até então, até esse momento, eu só pensava em protagonizar no outro, né? Eu sou educador de fotografia há muitos anos já, sei lá quantos, acho que 12, sei lá. E desse movimento é sempre muito de, olha, galera, protagonismo, mano, mete o pé na cena, saca? Sabe, E aí, só que eu nunca fazia isso em mim, né? Então, a partir desses deslocamentos, eu comecei a ter uma relação simbólica comigo mesmo, por meio da imagem. E aí foi legal isso, porque eu me reconheci
dentro de um trabalho fotográfico, né? Fotografando esse momento da minha vida que foi de início uma aspereza, mas o projeto ele conta de todo um deslocamento psíquico, desde do entender o eu como sujeito subjetivo, por isso que tinha essa coisa do subjetivo humano. E a série de fotografia ela vai transitando por esses lugares, né, com elementos, com força, com pedra, com uma série de questões, até ter uma transição para o branco. Não que o branco seria uma energia mais vibratória do que o preto, não é isso, mas é só a transição de uma ideia para outra, né, de um sentimento para outro, de um marcador para outro. E as fotografias, as pessoas que foram fotografadas, de alguma forma, também acabaram fazendo travessias e pontes em si próprios, sabe? Fizeram esse movimento a partir da própria relação com a sua nudez, de poder se despir. O projeto tinha a intenção de ser nu porque não era a roupa que caracterizaria, porque se eu tiver um anel no meu dedo, me caracteriza. Se esse anel é dourado, me caracteriza. Se ele é preto, me caracteriza. Se ele é prata, ele me caracteriza. Então, a nudez era para que não houvesse algum marcador de nenhuma ação que pudesse ser, sabe? Tipo, E também o projeto inteiro ele é em nus, né? Esses nus é uma via também de fluxo para uma aceitação da própria relação com o próprio corpo, né? E esse corpo no mundo. Mas, em outro grau, também não era o corpo, porque as fotografias eu trabalho em exposições longas, né? Em múltiplas exposições. Então, já não era mais nem o ser em si, sabe? Era um espírito, um espectro, sei lá o que representava, mas era esse sentimento de dentro. E as pessoas, elas acabaram tendo também esses deslocamentos de eixo, sabe? Então, acho que até o próprio despir, né? Tipo, pô, vou ficar nu na frente de um cara, né? E como assim? Sabe? O cara, enfim. E aí acho que esse eu não sei o que eu faria, eu não sei se eu toparia, não. Mas aí, por que eu escolhi essa foto? Porque essa foto, de alguma forma, esta é uma senhora que tem uma porrada de anos, sei lá, tipo uns 80 e poucos anos, 84, por aí. E o convite para ela foi tipo de muita verdade, assim, porque eu já tinha fotografado um monte de gente, e aí ela super topou, e aí quando ela foi tirar essa foto, ela chegou na minha casa, já tinha preparado o estúdio, tinha organizado as coisas, tinha até feito bolo e chá. Normalmente a galera ia colar, eu oferecia beck para ela, eu fiz bolo, chá. Tomei cuidado de fazer um bolinho, pá. E aí ela falou assim, agora eu tiro a roupa? Eu falei assim, é isso, tira a roupa. Você não quer fazer umas com roupa? Eu falei assim, eu faço com roupa. Aí eu fui tirando e ela foi tirando a roupa. Eu acho que foi os gestos mais tênues e mais bonitos que eu já vi. Assim, não, né, não é uma qualificação do que é melhor ou o que é pior em relação aos outros ensaios. Mas acho que em algum termo a palavra não vai significar, porque é a imagem, né? Foi falado aqui, imagem vale mais que uma porrada de palavras. Mas nenhuma máxima, sine qua non, axioma, chega na minha representação simbólica dessa foto, porque ela foi deitando, assim, ela demorou o tempo que eu estou tendo de fala para deitar. Ela foi encostando, daí ela foi deitando, e aí foi fazendo isso muito pausadamente, sentou, aí aqui ela ficou tipo muito tempo. Aí ficou tempão. E aí, quando ela se despiu e se organizou no corpo, ela fez assim. E aí, o porquê, né? Por mais que há alguma graça na narrativa, é sério, porque todas tinham atravessamentos muito fortes, assim, sabe, na nudez. E ela não, cara, não tinha nem gravidade, nenhuma questão conceitual, nenhum problema com seu próprio corpo, nenhuma relação. Então, acho que é por isso que eu escolhi essa foto. Porque ela é um marcador de uma natureza que está lá no alto já, né? Ela já passou por todas as coisas que ela tinha que passar, então agora para ela, tipo, ó, ela pegava nos peitos assim. Era muito legal. É isso, grato. Show de bola.
Gente, como é que para um homem desse falando? Não tem como. Alguma pergunta? Ou algumas perguntas? Boa noite, William. Meu nome é Ednei. Como que foi o convite? Qual a sua relação com essa senhora? Era uma desconhecida? Era uma pessoa próxima? E como foi fazer esse convite para ela? Então, eu fotografei a neta dela. E a neta dela... No convite para a neta, na verdade, eu já fiz o convite para ambas, né? Inclusive, a gente fez todo um esquema para ambas serem fotografadas. Eu já tinha em mente fotografar uma senhora. Já era uma pretensão do próprio projeto. O projeto ele foi tendo isso, né? Algumas relações simbólicas, né? Por exemplo, dentro desses atravessamentos psíquicos, primeiro teve uma relação de se ver. Eu falei, mano, e aí? Puta que você é esse cara, mano, e aí, saca? E aí foi difícil esse enfrentamento comigo mesmo, né? Então isso teve uma relação simbólica na produção da imagem. E a partir desse disparador, toda a série de fotografias que foram feitas foram passando por isso. Então eu tinha alguns marcadores, por exemplo, tem alguns elementos, tem pedra, tem água, tem o branco, tem, enfim, algumas coisas que foram sendo simbolizadas como uma estrutura. O projeto é acompanhado pela Thaís. A Thaís ela é psicóloga e a gente tem um trampo junto também a gente chama isso de saúde mental. A gente trabalha num serviço de convivência que é rock and roll e a gente manda ver lá. E aí ela foi fazendo uma análise de todos esses processos que vinham acontecendo sobre os deslocamentos psíquicos. E hoje tanto que a gente desenvolve uma pesquisa mesmo sobre essas relações simbólicas entre imagem e subconsciente, a partir da lógica lacaniana, mas com outras referências também. Então, eu tinha uma pretensão, e aí foi tudo muito bonito, porque tem essa questão também fluida, né? Todos os convites eles foram marcados por relações muito simbólicas com as pessoas, de amor, de um monte de coisas. Obrigado. De dor também, de tudo. É isso. 20 minutos, mais ou menos, mas, enfim. Como é que segura o menino? Não tem jeito. Legal, vamos seguir aqui. Agora, o próximo, a gente só tem 1 minuto, então, tá? O próximo que vai falar. Estou brincando. Seguindo aqui, Mariana da Mata, por favor. Mariana, interessante, né? Designer gráfica, né? Ela produz coisas manuais também, né, Mariana? E fotografia, né? Então é interessante essa ligação. Já foi falado aqui, né? O William mesmo falou, né? A Flávia falou que tem essa interferência. Então, Mariana também tem esse trabalho. Por favor, vontade. Boa noite a todos e todas. Essa foto, ela foi feita no ano passado, numa viagem que eu participei para Miracatu, na região, começando já o Vale do Ribeira. É uma viagem que foi meio que uma viagem e um curso organizado por uma organização feminista de São Paulo, e que elas têm um trabalho com as mulheres agricultoras dessa região. E, então, uma forma de educar, conseguir organizar a produção delas para escoar para a cidade, conseguir dar autonomia para elas em relação aos maridos e todas as opressões que elas sofrem no campo. Então, a viagem tinha essa ideia. Foram uns 4 dias que passamos todas juntas, mais de 30 mulheres juntas, aprendendo, trocando, de várias idades. Foi maravilhoso. E esse momento foi no sítio. Essa mulher é a Beth. A proposta era a gente fazer um mutirão. A gente organizou um mutirão no sítio dela, porque ela estava passando por muitas dificuldades lá. Ela tinha se divorciado do marido, estava sozinha, só com um único filho, e tinha esse terrenão assim todo para ela, e ela queria produzir de forma agroecológica, produzir orgânicos, no esquema justo, né, entre os seres humanos e a natureza. Então, mas ela não conseguia ajuda, porque é uma região que tem muitos homens, não tinham tantas mulheres assim ao redor dela, em Miracatu. As outras mulheres estavam mais para Peruíbe,
um pouco mais afastado desse sítio dela. E os homens vizinhos não topavam ajudar, porque, enfim, questões mil. Mas, então, ela tinha essa dificuldade, a gente aproveitou esse momento da viagem para organizar esse mutirão, já que estávamos em 30 mulheres. Fomos lá. E, esse momento, ela estava explicando para a gente o que ela pretendia fazer com esse terreno. Debaixo do braço dela tem o caderninho, que ela colocou todo o projeto que ela fez, que é a estrutura de horta em mandala, que é uma técnica agroecológica, né, de você tentar restaurar um terreno e plantar mais em harmonia com os fatores naturais, ventos, luz, tudo mais. E eu achei muito bonito esse momento, assim, porque todas nós estávamos atrás dela, e ela está com essa segurança dela, assim, acho que representa muito dessa autonomia que ela conseguiu nessa trajetória dela de divórcio, de emancipação, e de conseguir falar que sim, eu dou conta desse terreno, com a ajuda dessas outras mulheres eu vou conseguir. E, de fato, conseguimos. Ela apresentou esse projeto para a gente, das hortas em mandala. Depois da foto, plantamos 1000 coisas. Acho que ficou lindo. Eu não vi depois como ficou ainda, foi no final do ano. Deve estar começando a dar alguma coisa agora, assim. E daí é isso, esse momento assim que tem ela à frente de umas 30 mulheres, com essa força toda, mas à frente de nós todas tem esse grande terreno livre, assim, essa natureza se apresentando para a gente, recebendo a gente, mostrando que, sim, podemos todos colaborar juntos e juntas aqui, fazer acontecer alguma coisa. E é essa coisa que me passa, assim, essa força, essa unidade entre a natureza e as mulheres. E como juntas podemos revitalizar terrenos baldios e conseguir dar frutos e flores por aí. E acho que é isso, esse momento. Sim, porque esse é um trabalho. Quando eu cheguei nessa viagem, esse projeto já vinha andando assim há um ano, mais ou menos, que é esse trabalho de conscientização delas, porque inicialmente elas não tinham muita noção mesmo da opressão que elas sofriam no campo, por estarem no campo, por serem mulheres. Então, essa ONG e nós todas, a rede toda que se forma, a gente dá esse apoio, mostra as situações de opressão em que elas sofriam e não entendiam muito bem. A gente mostra ferramentas que elas podem acessar para conseguir essa emancipação. E elas foram conseguindo, de fato, essa autonomia, tanto é que hoje elas estão assim destruindo, assim, os homens lá, elas estão mandando muito bem, está gerando muita coisa boa para elas, não só tanto materialmente, mas essa coisa da autonomia é muito importante. E toda a discussão, os 5 dias que a gente passou juntas, teve bastante dessa troca, assim. Ela viu na hora. Sim, ela viu na hora e depois a gente mandou também. Eu mandei para a ONG mandou para elas também. Elas tiveram acesso. Mariana, você acha que a fotografia ela é somente um registro, enfim, ou essa troca que você teve com essas outras mulheres e com essa mulher que você conta a história? O que você acha que é mais valoroso, assim, essa troca toda ou a fotografia em si? Explica um pouquinho para a gente, porque eu sei que você fotografa, mas você não é da fotografia realmente, né? Sim. Então você usa a fotografia para o seu trabalho, né? Qual que é essa ligação? O que você acha desse comentário? Sim, a minha relação com a fotografia é bem um flerte, assim mesmo. Nunca trabalhei com foto, mas me expresso bastante com ela. E eu acho que é isso. Às vezes, não é nem minha foto assim preferida tecnicamente. Foi uma questão, quando estava pensando na foto para trazer aqui para vocês, eu fiquei em dúvida, entre outras, assim, que pudessem mostrar mais alguma coisa, um outro momento, uma técnica. Porque eu nem gosto desse céu nublado, aí eu não gosto muito dessa iluminação, mas o momento falou muito mais alto assim para mim.
porque é justamente isso assim que eu valorizo na foto, você conseguir contar essas histórias, você conseguir mostrar isso, registrar esse momento tão importante para a pessoa que está sendo retratada, e nesse caso um momento social assim muito importante também, de muito valor, e uma troca absurda assim de ela se deixar isso acontecer, ela deixar ser fotografada, tá aberta para isso também. Eu acho que é mais do que, claro, a técnica é muito importante também, com certeza, a gente aprende isso, mas eu acho que esse subjetivo assim da foto, da gente conseguir contar essas histórias e conseguir repassar, no caso desse momento, todo esse contexto, eu acho que isso importa bastante. Obrigada. É isso aí. A gente tem só mais 42 pessoas aqui para completarem os 10. Mas, enfim. A gente veio aqui numa subjetividade, né? Muita harmonia, muito pensamento, né? Filosofia, né? E agora a gente vem um pouquinho do fotojornalismo e dessa coisa do quanto é importante uma fotografia no sentido do registro de um momento histórico, ou enfim, né? Então, chamo aqui o meu amigo Pedro Chavedar, fotógrafo, jornalista, faz milhares de coisas aqui, né? Faz café, faz um monte de coisa. Esse cara é um jornalista que não toma café, eu não consigo acreditar nisso, não pode ser uma boa pessoa, né? Mas, enfim. Boa noite, já falei, né? 5 minutos? Puta que pariu. 6 de junho de 2013, as câmeras vão me matar que eu vou ficar andando aqui, mas eu não consigo ficar parado. 6 de junho de 2013, Avenida Paulista. Eu estava chegando no trabalho, era por volta de 8h30 da noite, eu morava ali perto da Avenida Paulista, e muito helicóptero, e eu falei, fudeu, alguma coisa aconteceu na Paulista, né? Aí entrei no Twitter, assim, vi na TV, e cerca de 20 ou 30 manifestantes do Movimento Passe Livre estavam subindo a 13 de maio e chegando na Paulista. Aí eu falei, tá bom, né? Tipo, lembrando que nesse momento ninguém sabia de absolutamente nada que estava acontecendo no país. Isso aqui era... Ninguém nunca tinha visto isso antes na história, né? Nunca antes na história desse país. Beleza, eu cheguei e eu vi que eles invadiram o Shopping Paulista. Aí eu falei, puta, vai dar bosta, né? Não sei porquê. Nessa época eu fotografava muito pouco fotojornalismo. Eu fotografava show de rock, underground, assim, estrada, loucura, aquelas coisas. E eu peguei minha câmera, botei uma bermuda, assim, 9h30 da noite e fui para Paulista. Que eu cheguei lá, tinha lixo pegando fogo, estação quebrada. Eu falei, puta, vai dar merda. Aí comecei a andar e eu vi a Paulista completamente lotada, vazia. Você só ouvia o barulho do helicóptero e mais ninguém na rua, assim. Aí eu falei, puta, vai dar merda mesmo, né? 9h da noite, quem conhece a Paulista, lotada, não tinha ninguém na Paulista. Aí eu caminhei um pouco, vocês podem ver que ali é a Gazeta, ali eu encontrei a tropa de choque. Eu vi muita polícia, muita polícia. Aí realmente eu tive certeza que ia dar ruim, porque quando tem polícia, né? Aí eu comecei a andar e eu vi que eles estavam muito agressivos, assim. Eles batiam nos escudos e gritavam choque, e eu fui clicando e vim vindo com eles. Aí eu estou de costas para o MASP, né? O MASP está aqui nas minhas costas, e lá no MASP tinha uma questão de uns 30 assim, manifestantes. E tinha, sem brincadeira, uns 300 policiais, assim, mais até. Aí eles pararam um pouquinho antes aqui, e eu falei, eu vou tentar fazer uma foto, né? Tipo, tô aqui, né? Fazer o quê? Aí eu estava com uma 50mm, eu precisava que eles chegavam muito perto de mim. E eu vim, olhei, falei, quer saber? Foda-se. Entrei no meio da rua e abaixei, assim, baixei e fiquei esperando. Aí eles começaram a acelerar, e só ouvi o barulho dos escudos. Aí na hora eu falei, né, fudeu, vão passar por cima de mim. Aí eu fiz uns 2 cliques e estava muito escuro. Aí eu falei, puta que pariu.
Aí eu vi essas luzes, assim. Eu não vou dizer para você, nem fudendo, que eu pensei nessas luzes. Não pensei. Mas eu vi as luzes e eu falei, dá para fazer alguma coisa ali. Aí eu fiz um clique. Eu tenho um clique, eu fiz um clique. No que eu olhei assim a câmera, passou sem brincadeira, umas 10 bombas por cima de mim, assim, ó. Só ouvi o barulho das bombas. Aí eu abaixei e falei, tipo, realmente fudeu. Aí eu corri e eu me escondi atrás de um lixo, porque aqui pela lateral, os carros da Força Tática começaram a passar por cima da ciclovia. E passar por cima, e as Rocan, e eu quase fui atropelado. E é importante essa foto para mim, por quê? Eu tentei vender para a Folha, tentei vender para o País, e eles literalmente cagaram para mim. Eu falei, mano, importante. Os caras, não quero saber, dane-se o Brasil. Eu falei, beleza. Eu acredito muito que essa foto é a primeira foto de todas essas manifestações que ocorreram no Brasil até o golpe da presidente Dilma. Tudo. Desde lá, isso aqui é 6/6/2013. Não há nada antes disso. Tipo, o caos brasileiro das eleições de 2018, eu creio que começou aqui. E isso aqui abriu todas as portas para mim enquanto fotógrafo. Eu falei no começo que... fazem 5 anos, né? Eu falei no começo que eu ficava sozinho. Eu conheci 1 milhão de fotógrafos, expus essa foto na França, um monte de lugar, tipo, foda-se isso também. E todo mundo que eu conheço hoje na parte de fotografia foi a partir dessa foto. E esteticamente as pessoas gostam, tal, mas para mim ela é muito importante pela questão histórica. Tipo, eu vou olhar para o meu filho e vou falar assim, o pai estava lá. Eu acredito muito na questão de presença, né? Eu estava lá. Tipo, e eu fiz isso. E eu acho que é isso. Tem gente que gosta dela em preto e branco. Eu não sei se eu gosto dela em preto e branco ou em colorido. Eu acho que a Aninha tem em preto e branco, né? Eu acho que é isso. Sei lá, eu sou meio suspeito. Eu tenho até a tatuagem dela, do registro fotográfico dela, abertura do ISO, tal, abertura do obturador, velocidade, o cacete. É isso. Tem muito tempo ainda? Acabou já, né? Então, tá bom. Alguma pergunta? Posso ir embora? Perguntas? Não? 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 Obrigado, gente. Boa noite. Tinha uma pergunta. Depois eu faço. Eu tenho uma camiseta dessa. Eu tenho um monte de foto dessa. Eu gosto dessa foto. Aceita encomenda. Seguindo nessa linha, então, de fotojornalismo, chama aqui Irineu Júnior. Cadê o Irineu? Antônio está ali. Fotojornalista, mas também fotografa eventos e tal. Tem uma história muito bacana, né, na foto do Irineu, que ele já me contou, me confidenciou, mas não vou dar spoiler, vou deixar ele. Boa noite, pessoal. O primeiro ponto aí que eu fiquei feliz foi com o Pedro, porque eu sou pior que ele de ficar se mexendo. E eu vi que todo mundo falou quietinho e eu estava com medo que eu ia me mexer muito, né? Eu trouxe essas fotos para vocês e eu também estou feliz que tem uma psicóloga, porque ela causou um problema muito grande dentro da minha cabeça. E eu não sabia o que fazer, porque eu estava passando em um local e fotografei um assalto. Aqui vocês podem ver o motoqueiro parou ali para deixar o meu carro passar, porque era rotatória preferencial, era minha, e eu vi o rapaz apontando a arma para o motoqueiro. Foi o tempo de eu pegar a câmera, e quando eu peguei, ele já tinha tomado aqui, 2 pessoas tomou a moto do motoqueiro e um fugiu a pé. Eu, com essa foto, eu tive vários problemas mentais, como eu falei para vocês. Por quê? Eu queria justiça, eu queria fazer alguma coisa, eu queria mostrar essa foto para o mundo, mas, ao mesmo tempo, eu tinha medo. Porque hoje eu casei, eu sonho em ter filhos, e antigamente eu já fotografei todos os tipos de morte, de morte morrida, morte matada, já fotografei incêndio, já fiz tudo quanto é tipo de coisa pelo jornalismo. E eu sempre coloquei meu nome em tudo. E dessa vez eu fiquei com medo. Então eu fiquei na minha cabeça, divulgo ou não divulgo? É certo ou é errado? Ajudo alguém ou não ajudo? O resumo dessa foto é que eu resolvi fazer diferente. Me preservar, não divulgar para a imprensa e mandar para alguns policiais, amigo meu, para tentar ajudar. Então, quando eu mandei para um delegado, eu pensei, cara, eu estou prejudicando alguém, que são os ladrões, mas estou fazendo bem para outras pessoas. Talvez a família, eu não sei se tem... Quem já viu essa foto na internet? Alguém viu?
Caraca. Cara, essa foto, ao contrário da foto do Carlos, que era filme, é impressionante a velocidade da viralização de uma foto. Porque eu mandei para 3 policiais e em menos de 12 horas estava em todas as páginas do Facebook, em todos os grupos do WhatsApp, e eu fiquei indignado com essa velocidade. Eu não imaginava. E o delegado, ele falou para mim, que eu mandei, que já haviam acontecido mais de 10 assaltos por essa quadrilha, mas não conseguiam prender eles, e conseguiram prender por causa disso aqui, ó. Um gesso na mão do bandido. Ele fugiu a pé, eu passei a informação de que ele tinha fugido a pé para o Badra, então provavelmente ele era morador da cidade de Miguel Badra. Os policiais rodaram o Badra até achar alguém com o gessinho na mão igualzinho ele. Em menos de 12 horas pegaram ele, fez ele contar onde que estava o resto da quadrilha, o rapaz recebeu a foto de volta e, como eu falei, eu fiquei muito triste por ter, de repente, assim, acabado algumas pessoas sendo presas, a família dela tendo ficado triste, sabe? Mas eu acredito que ajudei várias outras pessoas com a foto. Então, minha cabeça fica nessa, ajudei ou não ajudei? Eu tenho várias perguntas até para vocês, várias polêmicas que uma foto dessa causa, porque alguns deles são menores e acaba aparecendo o rosto. Eu não viralizei a foto porque eu quis, mas ela viralizou por si só quando uma pessoa pegou, que mandou para outra, e ela foi se espalhando com uma velocidade tremenda. O delegado disse que eles estavam fazendo campana, tentando pegar eles, e que o delegado sabia que ia haver uma troca de tiros, porque esses moleques não têm nada a perder. E tinha 2 armados. Então, eu me sinto um pouco feliz, porque, para a família desses meninos que foram presos, talvez eles estariam mortos. E o delegado falou para mim que, graças a essa foto, eles conseguiram prender, sem necessariamente haver uma troca de tiros, dele ficar lá esperando esses elementos, né, fazerem um assalto. E aí a única coisa que eu queria passar para vocês com isso é que, assim, a fotografia é importante. Está quase dando tempo? A fotografia, para mim, é muito importante porque, assim, eu sofri muito preconceito, Carlos, na minha família com foto. Sempre eu ouvia assim, cara, seu filho nunca vai arrumar um emprego, ele vai ficar nisso, sabe? E problema de alcoolismo também na família, e meu pai brigando, essas coisas. E eu vi que a fotografia, não nesse momento, mas ela ajuda pessoas, e ela fez toda a diferença na minha vida, porque hoje tudo que eu tenho é através da fotografia. Então, se tem alguém que está começando, eu estou aqui para aconselhar vocês a continuarem. Tudo que eu conquistei até hoje, eu nunca tive outro emprego. Meu primeiro emprego foi foto, e eu trabalho com foto até hoje. E a fotografia não é só tipo documental, não é só histórica também, mas ela acaba ajudando aí como um serviço público, digamos assim, né? Então, eu acredito que era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço, eu estou um pouco nervoso. Eu não sei se eu estava mais nervoso por contar para todo mundo que essa foto é minha, que eu tenho certeza que todo mundo que levantou a mão aqui não sabia, porque eu não queria, eu não divulguei para ninguém meu nome, e eu estou divulgando pela primeira vez aqui para vocês. Eu estava com medo de ter até algum familiar ou alguma coisa do tipo, né? Aí já levanta, já me pega aqui e dá umas porradas. Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida da foto? Pode. Porque hoje eu trabalho com política e eu acabo sendo conhecido muito na cidade. Muitas pessoas me conhecem na cidade. E isso aqui, o delegado falou para mim que era só os moleques que pegava para levar para o desmanche, que eram os grandes. Então, alguém poderia ficar muito bravo, ou até mesmo os familiares dele. E eu, como sou uma pessoa pública, Suzano, todo mundo me conhece pelos 13 anos lá que eu trabalho no Diário de Suzano, era muito fácil de alguém chegar até mim. Então, eu pensei, vai que um irmão dele ou alguém vem atrás de mim para fazer maldade por causa de uma foto. E agora que eu tomei juízo, sabe? Antes eu não tinha juízo nenhum. Agora que eu quero viver mais um pouco. Esse foi o medo. Eu queria te perguntar se dá a impressão, no momento da foto, que você foi visto fotografando. Você percebeu isso ou não? Eu perguntei para várias pessoas. Vamos lá. Eu perguntei para várias pessoas. Eu consultei essa guerra mental minha.
faço ou não faço, publico ou não publico. E todo mundo falou, cara, você passou dentro de um carro da prefeitura, alguém pode ter visto, eles podem ter visto, então te acha fácil. Eu acredito que eles não me viram. Essas fotos, só agora contando como que foi feita, foi em 5 segundos, porque eu voltei nessa rotatória e passei e contei desde a hora que eu entrei nela até a hora que eu saí dela. Então, dá 1, 2, 3, 4... Em 5 segundos, eu passei nessa rotatória e foi o tempo de eu ver a cena, abaixar, pegar a câmera que estava no meu pé no chão, levantar e tirar as fotos que já estavam aqui para trás. Assim, tirei 5 fotos na sequência. Aí eu fiquei pensando em parar para ajudar o motoqueiro, a motorista ficou com medo. Eu pensei em várias coisas, como eu falei. Mas é o que o senhor falou, eu acho que não me viram. Mas eu teria parado para ajudar, mas não me deixaram. Com a foto, chegou em algum resultado, assim, tanto para qualquer uma das partes da cena? A foto colaborou? Ou... Como ela colaborou? É. Os policiais ficaram rodando no bairro, encontrou o rapaz com gesso e já me mandaram a foto dele atrás da grade com gesso. Eu ia mostrar, assim. Aí deram um aperto nele e ele mostrou aonde que estava o outro de blusa listrada. O de blusa listrada levou até onde a moto estava. Ele saiu da moto aqui, virou para lá sentido Rio Verde, uma fábrica que tem, e entrou sentido Rio Tietê e deitou a moto na beirada do rio. Então, ele ia deixar a moto lá esfriar, que eles falam por 2 ou 3 dias, depois eles pegariam a moto e desmancharia. Mas, nossa, tem cada áudio de policial agradecendo, falando que eu fiz um bem, que eu ajudei eles, porque eles conseguiram prender todos esses que estão na foto, através da foto que dava para identificar o rosto. Então, foi. Eu queria. É verdade. Porque eu queria mandar para jornais, agência Estado, igual você falou de vender. Eu até entrei em contato e perguntei se poderia ser anônimo. Ele falou que não. E aí eu pensei, falei com a minha esposa, vendo ou não vendo com o meu nome? E esse medo ficou muito forte dentro de mim. Mas eu falei, vou tentar, só que cagaram para a foto. Foi isso que aconteceu. Cagaram para a foto. E, no fim, assim, é uma foto realmente inusitada. Eu nunca vi, pelo menos, ninguém que eu conheça que falou, eu tirei foto de um cara apontando a arma para alguém e correndo na sua direção. Não é a primeira vez. Eu já corri atrás de outros 2 tiroteios, assim, do cara um atirando no outro e eu correndo atrás deles. Porque eu sempre gostei disso, cara. Eu sou apaixonado por matérias policiais, então era o que eu queria viver, mas agora, como eu falei, tomei juízo, eu trabalho mais com eventos para fugir um pouco dessa vida. Obrigado. Bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo. Né, gente? Cuidado aí, Irineu. Na hora que você sair aí fora. Vamos lá, vamos dar um segmento aqui então. Chama aqui um amigo pessoal aí, não só meu, como dos outros meninos do Farofa, Ederson Fungaro, ou mais conhecido como Mickey. Então, Mickey, corre aí aqui, cara. Mickey é designer também, né? Mickey, além de fotógrafo, né? Legal que ele colocou aqui, né? Conhecido como Mickey. Olha que coisa doida. Conta um pouquinho aqui, você diz aqui que você anda por vários caminhos da fotografia e tal, né? Você busca várias situações e várias vertentes aí. Qual que é a ideia dessa foto, que às vezes para muitos parece uma coisa simples, né? Vontade. Bom, boa noite a todos. Essa foto foi feita em Bento Rodrigues, 3 meses depois do desastre de Mariana. Eu estava lá a trabalho também, só que eu estava fotografando e tinha que fotografar janelas, essas coisas, era bem pontual. Só que eu já estava lá. E a cidade eu estava em Ouro Preto, né? E ainda se falava pra caramba do que estava acontecendo, né? Porque, poxa,
A magnitude daquilo foi absurda, né? Afetou muito, muito, não só a vida das pessoas que dependiam do turismo, como a fauna e a flora. Foram 34 milhões de metros cúbicos de resíduo, né, depositados. Depois que estourou aquilo, foi uma coisa absurda, só que eu não tinha ideia do tamanho daquilo. E, conversando com algumas pessoas enquanto eu fotografava as minhas portas e janelas de Ouro Preto, aí eu falei, putz, eu vou para lá, né? Já estou aqui 3 meses depois, gente. Aquilo estava muito... Eu fui com recurso próprio para lá. O que eu fiz? Eu comecei a perguntar sobre como que eu fazia para chegar em Bento Rodrigues. Só que em Minas é tudo ali, né? É tudo ali. Vai, é ali. É um pulinho, é ali, né? E foi muito, muito difícil achar o caminho. Por incrível que pareça, foi complicado de achar a entrada. Só que antes disso, até encontrar a entrada, o que me marcou bastante foram as conversas com as pessoas que falavam do tanto que aquilo havia afetado a vida delas. E era uma loucura, porque a Samarco estava dando a mínima para aquilo. Eu não sei nem se eu posso falar mal da empresa, mas ela não estava dando a mínima para ninguém ali. Sabe? As pessoas estavam morando de favor, o comércio estava reduzido a nada em Mariana, porque as pessoas não recebiam os turistas, né? A gente não está falando nem do meio ambiente ainda, a gente está falando do comércio, quanto que aquilo afetou na vida das pessoas. Daí, cara, eu consegui achar o caminho e tal, o sinal era uma porcaria do celular, do GPS, e fui com o carro. Andava e não achava. Virava, entrava em lugar errado e, putz, não encontrava. Até que chegou uma hora que eu parei num boteco, falei, cara, onde fica Bento Rodrigues? O cara falou assim, olha, tá perto, anda mais um cadinho, você vai ver uma entrada. Cara, a entrada estava tomada pelo mato. Tomada. Eu vi a entrada e entrei. Só que eu não sabia que era a única entrada que eu teria acesso à cidade, porque a outra, a principal, a Samarco botou um cadeado e acabou, ninguém entra. Eu fui muito feliz e muito cagão, entrei com o carro. E engraçado que todo momento, né, num determinado momento, aliás, a todo momento, eu passava perto de um rio, de um córrego. E ali eu já comecei a perceber que a água já estava mudando de cor. Já não era tão legal. Até que chegou uma hora que eu tive que parar o meu carro, porque já não dava para andar mais. Parei o carro, olhei no chão um monte de vale suco, sabe, da Samarco, assim, que legal, né? Um monte de vale suco no chão e tal. E eu andando a pé, não tinha mais como passar, porque o barro já estava aqui. O que eu fazia? Eu andava bem naquele canal, sabe? Aquele buraco que forma do carro, assim, quando o carro anda no barro. E aí, cara, muito louco, porque começa a passar uns carros, uns 4x4 da Samarco, né? E passa e tal. A hora que abriu, assim, e foi muito louco, porque a hora que abriu mesmo, que eu vi o tamanho daquilo tudo, assim, eu não consegui fazer muita coisa, assim. Eu só queria chegar até a cidade, só que eu também não conseguia chegar até a cidade. Encontrei com uma equipe de TV que também estava tentando. Eles não conseguiram entrar pelo outro caminho, pelo caminho que se entraria na cidade, o caminho normal. Encontrei com essa equipe, o rapaz estava com uma câmera gigante, né? Lógico, equipe de vídeo, né? Logo vi que a gente conversou e tal. E o cara, junto com a câmera, o câmera e o jornalista, o que ia falar na frente da câmera. O cara estava com um pedaço de madeira que ele ia enfiando até para ele conseguir chegar o mais próximo possível daquilo. Até que chegou uma hora que ele virou para mim e falou, cara, daí você não passa, porque daí já está dando mais de 2 metros de barro e não vai rolar. Beleza. Só que um pouquinho mais adiante eu encontrei com uma família. E a família, isso também marcou pra caramba, era uma família que estava voltando para lá. E essa família ela queria ver o que sobrou da cidade. Olha que maluco isso. E tinha um senhorzinho, eu juro para vocês, ele estava na beira da estrada, assim, era muito grande a coisa. E ele estava com a mão na cintura, assim, sabe? Ele ficava com a mão assim na cintura, ele ficava olhando. Tudo aquilo. E aí, conversando com o pai, né, com o chefe dessa família aí, ele estava trabalhando fora, ele era
pedreiro, e a mulher estava com uma filhinha e com a enteada. E 2 minutos, ela só teve 2 minutos para salvar todo mundo, assim, 2 minutos. Eles estavam morando de favor em Mariana. As pessoas estavam ainda se organizando para fazer se reunir e tal, para decidir o que ia fazer, onde que eles iam morar, até que ponto eles iam cobrar dessa marca, porque também ninguém sabia o tamanho daquilo, até hoje não se sabe, né? Mais de 200 famílias, 19 mortos, uma fauna e flora aí que ninguém sabe o tamanho da coisa toda. Daí, cara, na volta para o carro, disso tudo para ir mais rápido, voltando para o carro, assim, seguindo aquele riachinho que eu encontrei, que desemboca lá na frente, depois de vários quilômetros no Rio Doce, tinha uma bica. E a bica, o riacho onde vocês estão, assim, a bica mais ou menos aqui. Essa família parou, ela foi na frente, ela parou para comer a marmitinha dela, assim, e tal. E eu parei também para tomar uma água e conversar com eles. Só que a bica ela vai abrindo um caminho assim até chegar nesse pequeno riacho assim. Aí eu entrei. Na hora que eu entrei, sério, a gente já estava o rio correndo assim, um pequeno rio correndo. Tinha isso aqui de marca de barro assim, que foi onde o barro chegou. E era muito louco porque conforme você ia pisando no barro, aquele minério de ferro, sabe, ele ficava mais próximo e refletia a luz, assim, e era uma coisa bizarra, sabe? Sabe quando você vai no posto de gasolina, assim, ou deixa o carro estacionado e está vazando óleo, fica, putz, era terrível. E aí, o mais louco disso tudo é que conforme eu ia andando, eu ia encontrando pedaços de bens materiais das pessoas que perderam as suas coisas. O sapato, eu achei um pedaço de cachorro, eu achei um álbum de fotografia. Putz, o álbum de fotografia tinha um álbum de fotografia detonado, assim, comido pelo barro. E essa foto, assim, eu não sei se essa foto é de alguém que sobreviveu. Eu não sei se essa foto é de alguém que, sei lá, não foi encontrado ainda. O fato é que, para mim, marcou pra caramba. Isso, eu gosto... Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um pouco ligado à natureza e tal. E quando eu cheguei e vi o tamanho daquilo tudo, assim, a bosta que tinha acontecido, desculpa aí, foi realmente muito grande a perda. Eu fiquei muito emocionado assim de ver, sabe? Me mudou pra caramba assim. Então, acho que é isso. Não, ficou lá. Ficou lá, assim. Mas era uma cena bem parecida, ele estava detonado, um monte de folha fora. Eu tentei até... Eu até fiz uma foto para tentar recuperar o que, sei lá, para ver se eu acho, sabe? Você faz a foto, dá foto. Só que eu não consegui, porque, putz, é muita sujeira, muito entulho, muita... Detonou. Eu reconheci que era um álbum de foto, porque tinha os encaixes e tal, pedaços de foto, mas não dava para ver exatamente o que era, porque não é um barro comum, né? O próprio resíduo que está no barro, ele come, sabe? Ele arregaçou com a foto. Arregaçou com a foto. Só um negocinho que eu concordar com o Pedrão. A fotografia, putz, eu acho que para a gente estar no local é transformador, assim, né? E ela muda a gente pra caramba. Eu acho que todo mundo que fotografa por esporte, por amor, por profissão, ela é realmente um agente transformador de vidas, assim. Beleza? Show de bola, gente. Então, para fechar essa nossa atividade,
Eu chamo aqui também um amigo nosso aí, parceiraço de rolê, né? Beto Miller. Tem uma história muito interessante. Beto fotografa esporte, né? Há pouco tempo, né, Beto? Uns 2 anos, eu acho. Mas ele, ex-atleta de futebol, jogou 4 anos no Corinthians, mas ele é palmeirense. Detalhe. Sacanagem. Ele era meio perna, assim, aí não rolou no futebol, e aí hoje ele é fotógrafo, né? Tento, né? Tô brincando. Boa noite. Vendo essa galera aqui hoje, a gente fica feliz de ter sido chamado aí para participar. Vem aqui, filho. Você aqui é meu companheiro. E vindo hoje aqui, cara, eu tão feliz que acabei encontrando meu professor, o Ézio, responsável aí por tudo isso aí que vem acontecendo. E lembrando o Ézio aí, eu lembro o primeiro dia de aula que a gente, acho que teve uma aluna de nome, desculpa, a Emily, minha parceira também, fez o curso com a gente. E na apresentação lá do curso, todo mundo se apresentou e falou do que gostava, o que queria fazer da fotografia. E naquele momento eu falei para ele assim, ó, eu entrei para fazer esporte. E ele deu risada e falou, ó, se prepara o bolso, que é uma área que requer um certo gasto, né? E aí eu falei, não, beleza. E aí começamos a fazer as nossas saídas que lá tinha. E comecei a fazer o rugby. Numa dessas saídas, peguei amizade com o pessoal lá. E meu primeiro evento esportivo foi o rugby. E aí do rugby, eu entrei num projeto chamado Garotinhos, que é lá em Mogi. Ó. Inclusive tem uma participação na TV Diário, que é o Resenha. Eu sou um dos palmeirenses, né, que tinha lá, não sei se vocês acompanham. Na hora do almoço. E paralelo a isso, eu comecei a ter acesso ao basquete, né? Ao basquete mogiano. E comecei a fazer as coberturas lá do basquete. E aí, o Mogi, cara, é um time que a gente tem até um livro que fala, né, que é time de guerreiro. Mas era um time que, quando encontrava o Flamengo, cara, era difícil. O Mogi, acho que ainda é verdade. Mas o Mogi, uns 3 anos seguidos, chegava o Flamengo, perdia para o Flamengo. E nessa última temporada, que inclusive acabou no começo do ano agora, que a temporada do basquete é meio complicado. Começa no ano, termina no outro e tal. E aí o Mogi pegou o Flamengo na semifinal. E aí o torcedor mogiano, até a gente que cobre o basquete, a gente ficou, caramba, mano, é o Flamengo, velho. Mais uma. E o Flamengo vindo com o Varejão, vindo com o Marquinhos, que estava voando, o Marcelinho, que se aposentou, no caso, a Turpecos, uma galera, um timaço. E aí o Mogi pegou eles na semifinal. E o torcedor mogiano acreditando, mas desconfiando, né? E esse jogo foi o primeiro jogo da semifinal. Foi lá era melhor de 3, né? Melhor de 3 não. 3 vitórias passavam e tal. E esse jogo, eu cheguei 2 horas antes. O normal, a gente chega a meia hora, 20, até porque a gente não precisa aquecer, né? Não tem que estar lá com os caras. Então, nesse jogo, eu, cara, cheguei 2 horas antes. Cheguei antes do que vários jogadores ali. E fiquei imaginando, falei, cara, eu tenho que fazer uma foto hoje, eu tenho que buscar esse momento e tal. Essa foto que eu escolhi, porque essa foto, acho que por torcedor mogiano, quando eu falo torcedor mogiano, eu falo de mim também, porque eu sou um torcedor mogiano. Eu acompanho o basquete mogiano, sei as dificuldades que acontecem lá, né? E fiz amigos lá também. Então, quando eu falo torcedor mogiano, eu estou falando de mim também. Então,
quando o Tyrone fez essa cesta, se eu não me engano, foi cesta e falta, né? Ele fez, e geralmente essa vibração que ele faz, no posicionamento que a gente fica ali, que a gente gosta de ficar, que eu aprendi com o meu amigo Guilherme, a gente fica bem embaixo do garrafão ali. Então, geralmente, o cara faz a cesta e ele já vira. Ou ele vai comemorar no banco, ou ele vai para o lado da torcida. E nesse dia, ele ficou quase na minha frente. E aí, cara, quando eu fiz essa foto, a gente até brinca, os fotógrafos que estão fazendo ali, quando a gente faz uma foto legal, a gente já sente e fala, viu, pode ir embora, que não vai sair outra. Então, na hora que eu fiz essa foto, eu já sabia que ia ser uma foto que, para mim, ia marcar, e uma foto que na verdade, sim, é mudar um pouco a minha trajetória na fotografia. Porque hoje a gente tem muito... Tem Facebook, tem Instagram, a gente tem muita referência, né? A gente, se hoje você quiser pesquisar qualquer tipo de fotógrafo, você na internet você consegue. Então, você fica numa busca de identidade, né? Você não sabe, ainda mais eu ainda assim que estou engatinhando na fotografia, faz pouco tempo que eu estou fotografando. Então eu ficava me espelhando nas fotos que o Pedro faz, nas fotos que o Gui faz, e ficava, caramba, meu, como que eu vou fazer? Como que eu vou editar? Qual que vai ser a minha pegada? E aí, a partir dessa foto, eu descobri que a minha pegada é isso. É mostrar a emoção do jogador, essa vibração, tanto no momento feliz, que foi esse, como também num choro, que logo depois desse jogo aí, o Mogi passou pelo Flamengo, que para nós lá foi a nossa final, né? A gente achou que já ia ser campeão e já estava tranquilo, e foi aí que a gente acabou perdendo para o Paulistano. Então, assim, também registrei o choro da rapaziada, né? Então, foi bacana. E aí eu acabei encontrando a minha pegada, que eu acho que é mais ou menos essa aí, e vou tentar buscar mais fotos. A gente que trabalha com esporte, essa foto é do começo do ano, para a gente que faz futebol não, faz basquete quase todos os dias, já é uma foto antiga. Já é uma foto antiga, então, para vocês verem como é a rapidez do negócio. E eu fico feliz de o pessoal ter me chamado aí. E tem mais tempo? Sério? Não, faz pergunta não, pô. Eu sei que você assistia o jogo, né? Antes de você fotografar. Você era o torcedor da arquibancada. E aí você desceu e hoje você está lá fotografando os jogadores. Eu queria perguntar para você como é isso para você. Você via lá, tipo, Thay, Chamel, Larry, toda a rapaziada, e hoje a gente cumprimenta os caras, troca ideia, e você tem um relacionamento muito próximo, né? A gente, muito mais do que nós, que já fotografamos o Mogi há muito tempo, e você tem um relacionamento muito maior com eles do que nós. Eu queria saber como que isso entra na sua cabeça, de um torcedor mesmo, de arquibancada, para um fotógrafo semi-oficial, porque eu acho que hoje em dia você é o cara do Mogi Basquete fotografando, e como é isso na tua cabeça? Cara, é um turbilhão de coisas, porque assim, como eu comentei, nem sei se eu falei, porque a gente fala tanta coisa, a gente se perde. Eu não sei se eu falei para vocês que eu já saí do programa Garotinhos, né? Não comentei, né? Então, assim, é um projeto que eu comecei e devido a estar fotografando, eu tive que fazer uma escolha, né? Além de hoje, a fotografia não é a minha primeira profissão. Eu trabalho, né? Fotografia é trabalho também, né, meu filho? Acabou, né? Acabou. Trabalho, né? Obrigado, boa noite a todos. Como se os fotógrafos fossem vagabundos, né? Somos todos. Não, eu tenho uma outra profissão, eu sou vendedor, né? Se vocês precisarem de material elétrico aí também, só entrar em contato, né? A gente tem lâmpada de LED, então, enfim. Patrocinar o festival, né? E além disso, eu tinha a fotografia
na verdade, tinha essa minha profissão, tinha o projeto Garotinhos, que é da TV, e tinha a fotografia. E, além disso, sou pai, sou marido, né? Então eu tinha que estar em casa também. E hoje, na questão da fotografia, ô Pedrão, esse relacionamento que eu acabei criando com os jogadores, hoje eu consigo ter uma segunda profissão remunerada porque eu trabalho direto com o jogador. Então, eu tenho, no Mogi mesmo, praticamente eu fechei com quase todos os jogadores, né? Do Mogi e do Corinthians também, que você vê como é a vida, né? Um palmeirense fotografando um outro clube, acabei fechando com alguns jogadores lá também, então assim a agenda acabou ficando um pouco corrida e aí eu tive que optar, cara, ou continuar no projeto, né, do Garotinhos, ou realizar um sonho que é a fotografia e estou seguindo aí e escolhi pela fotografia. Qatar 2022. Perguntas? Não? Obrigado, Betão. Valeu. Mano.